Graça e paz, irmãos. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículos de número 15 até o versículo de número 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, preste atenção nessa parte, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor, nesse momento eu quero colocar diante de Ti a minha vida e a vida desta pessoa que me ouve. Que o Senhor possa encontrar espaço em nossos corações para oxigenar a Sua santa palavra. Que o Senhor venha calar a nossa voz, a fim de que possamos ouvir a Tua voz. Que a glória do Senhor seja revelada nessa exposição e que a Tua bênção e a Tua presença esteja em nosso meio. É o que eu te peço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, queridos, essa mensagem que eu vou fazer agora fala sobre coragem para denunciar e coragem para expulsar pessoas da igreja. É isso mesmo. Na última mensagem que eu fiz, eu falei sobre nós irmos até as pessoas que por algum motivo não estão congregando conosco. Parece que o que eu vou dizer aqui nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, não sei que hora que você está ouvindo essa palavra, contradiz o que eu disse na última mensagem. Na última mensagem eu falei, as pessoas que não estão na igreja conosco, congregando conosco, a gente deve ir dar uma palavra e perguntar: ô irmão, você não está indo na igreja mais? O que está acontecendo? Eu sinto saudade de você. Eu disse para vocês na última vez a importância e o valor de ir até o outro, de falar com o outro sobre o valor que ele tem para a comunidade, o valor que ele tem para a igreja. E parece que o que eu vou dizer aqui agora contradiz o que eu disse no outro ensino, mas não é verdade. O que eu vou dizer agora complementa o que eu disse no outro ensino. Nós temos que ter no nosso coração o amor de Cristo e a justiça de Cristo. O amor de Cristo nos ensina a ir até a pessoa e falar: tenho saudade de ti. Gostaria muito que você ficasse conosco na igreja. Gostaria que você permanecesse na minha vida. O amor de Cristo nos conduz a isso. Mas a justiça de Cristo nos conduz a dizer para as pessoas: olha, o que você está fazendo está errado. Se você não se arrepender, eu vou te denunciar para as autoridades da igreja. Eu vou te denunciar para as autoridades deste mundo. Ter coragem para dizer para as pessoas que elas estão erradas, segundo o Evangelho. Tá bom? O texto que eu li diz o seguinte: ora, se o teu irmão pecar contra ti, se acontecer alguma coisa entre você e o irmão, você vai até essa pessoa e tenta consertar. Tenta resolver as coisas. E se não conseguir resolver, leva 2 ou 3 testemunhas. Por que 2 ou 3 testemunhas? Porque naquela época o testemunho da mulher era um testemunho inferior, não sei se você sabia. Todo discurso, para ser confirmado, tinha que ser confirmado por 2 testemunhas. Se fosse mulher, tinha que ser 3, porque 2 mulheres valia pelo testemunho de um homem. Olha como aquele povo era machista, cara.
Então Jesus fala 2 ou 3 testemunhas, a cultura daquele povo, ou seja, se for 2 mulheres e um homem, beleza. Se for 2 homens, beleza. E aí ele chega aqui dizendo assim, ó, se ele não te ouvir, leva à igreja. E depois considera-o como um gentil, como um publicano. Ou seja, afasta essa pessoa do convívio da comunidade, do convívio da igreja. Esse texto é muito complexo, tá? Até porque aqui no Evangelho de Mateus aparece a palavra igreja e dá a ideia de que a igreja já era uma instituição nessa época em que Jesus está ensinando. E isso não é verdade no tocante à cronologia dos fatos. A gente não sabe como que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né, usou essas palavras, se ele está fazendo uma paráfrase do que saiu da boca de Jesus, ou se é algo da tradição da época de Jesus, do documento né, que era um documento que havia na época. Não vamos entrar nessas questões. Mas é um texto polêmico porque fala da questão da igreja em um momento que a igreja, entre aspas, assim, não existia, né? Pelo menos do ponto de vista cronológico do texto. Jesus está vivendo com os discípulos, ensinando para os discípulos. Provavelmente Jesus está falando do futuro, né? Como vai ser a igreja, como vai ser a relação da igreja. Mas vamos deixar essas questões para os especialistas. Vamos para a questão pastoral mesmo. O que essa palavra de Deus, o que essa palavra tem para nós? O valor de nós estarmos bem com as pessoas, ok? A igreja, esses dias eu estava fazendo uma reflexão sobre um seriado muito famoso que a gente já assistiu, eu assisti várias vezes, você já deve ter assistido. Se não assistiu, assista. É um seriado que chama The Walking Dead. Lá no The Walking Dead acontece uma coisa muito interessante. Todos os seriados do The Walking Dead, tanto a versão clássica como as versões mais modernas, quanto os spin-offs, você vai perceber uma coisa. O grupo principal, os protagonistas, eles são um grupo de pessoas que têm afinidades. Eles procuram alguém, um grupo. Esse grupo é um grupo cujo qual eles têm uma certa afinidade, tem alguma coisa entre eles que os identifica, e quando eles encontram essa afinidade, eles estabelecem um grupo, que é um grupo que permanece ali vivendo aquele caos, que é o apocalipse zumbi, né? A igreja é a mesma coisa do The Walking Dead. As igrejas são um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas que tem alguma coisa em comum. A igreja batista, os batistas têm algo em comum. Os pentecostais têm algo em comum. A igreja batista aqui do meu bairro tem algo em comum. A igreja pentecostal aqui da minha rua, os irmãos têm algo em comum. Às vezes eles gostam do mesmo louvor. Eles gostam de levar sopa na cidade para os mendigos. E aquelas pessoas se organizaram e surgiu uma igreja. Entendeu? A igreja é um conjunto de pessoas ao redor de Cristo, adorando Cristo, fazendo os desígnios de Cristo, que é o batismo e a ceia, pregando o evangelho de Cristo, e eles têm algo em comum. O que diferencia uma igreja de outra é porque as pessoas possuem as suas personalidades em sintonia, digamos assim. Então, você viveu a sua vida, você vive a sua vida, você se converteu em uma igreja, né? Uma igreja, você participa de uma comunidade, essa comunidade tem alguma coisa em comum, e aí você permanece nessa comunidade, né? E viver na igreja é algo maravilhoso. Só que não. Tem coisas maravilhosas acontecendo na nossa vida como igreja e tem coisas complicadas na nossa vida como igreja. Peterson escreve algo muito interessante. Ele fala assim: Jesus nos salva pela loucura da pregação e nos insere na loucura da congregação. Exatamente. A congregação às vezes pode ser uma coisa muito louca, pode ser uma coisa muito complexa, pode ser uma coisa muito difícil para nós estarmos e permanecermos. Mas o chamado de Deus para a nossa vida é que sejamos igreja, sejamos comunidade. Primeira exortação que eu quero trazer para você, né, eu vou falar sobre denunciar casos na igreja, denunciar pessoas da igreja, expulsar pessoas da igreja.
Mas a primeira coisa que eu vou falar para você, e o mais importante, é que nós precisamos permanecer na igreja. Surgiu um movimento no mundo que é o movimento dos desigrejados. Não sei como é que essas pessoas conseguem professar o nome de Cristo sem envolvimento com a igreja do ponto de vista institucional. Okay? Não existe a fé cristã vivida sem a comunidade. O autor aos Hebreus, por exemplo, ele vai falar sobre isso. Ele fala assim, olha, não deixeis de congregar, pois isso tem sido o costume de muitos. Então, se o autor aos Hebreus está exortando a gente a congregar, congregar é uma coisa importante, é um mandamento de Deus para a nossa vida. Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles participavam do culto judaico pelo menos uma vez na semana. Todo Shabat eles estavam lá oferecendo sacrifícios e cultuando o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Então, a gente tem que pelo menos uma vez por semana. Coloca aí esse fundamento no seu coração. Eu vou estar na casa de Deus, no mínimo ali, uma vez por semana. E aí a gente vai congregar e a gente vai viver os nossos problemas. A gente vai ter problemas com os irmãos da igreja. Se o teu irmão pecar contra ti. Você está dizendo, Israel, que esse texto está dizendo dos irmãos da igreja? Sim e não. Esses irmãos aqui do versículo 15, pode ser as pessoas que são e que não são da igreja. Né? Mas pode ser pessoas da igreja. Eu acredito que seja pessoas da igreja por causa do contexto e do todo do texto que Jesus vai dizer aqui no final. Tá? Então a gente está lá com os nossos irmãos, a gente vai viver os nossos problemas, a gente vai ter as nossas dificuldades. E aí, o que fazer? Sair da igreja? Não. Você que congrega numa igreja, fica aí, irmão, por favor, não faz isso não sai da igreja não. Só se tiver uma situação muito difícil acontecendo, tá? Se você nasceu numa igreja, se você converteu nessa igreja aí, fica aí, suporte, passe por esses problemas vão passar. Agora, se chegou no momento que não dá mais, aí você deve procurar uma outra comunidade. Mas esse processo de sair de uma e ir para outra é um processo que é muito doloroso às vezes. E às vezes a gente não consegue se identificar em outro lugar. As pessoas do outro lugar não conseguem se identificar com a gente. E nós temos muitos problemas quando a gente migra de um ministério para outro ministério. Né? E quando a gente vai ter esses problemas, a gente precisa aprender a ter coragem de confrontar as pessoas, de denunciar as situações, né? Eu quero dar 3 exemplos aqui de situações que podem ser complexas para a nossa vida e que devem ser denunciadas. Eu vou exemplificar algo no Antigo Testamento, algo no Novo Testamento, e depois eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal, tá? No Antigo Testamento, Deus havia prometido para Abraão que faria dele uma grande nação, que ele seria um povo poderoso e que Deus abençoaria todas as famílias da terra por intermédio dele. E aí o que ele fez? Essa promessa não se cumpria e ele foi lá e deu um jeito de se cumprir. Ele teve um filho com a sua escrava Agar, né, chamado Ismael. Ismael cresceu e chegou uma hora que Deus falou: Abraão, o negócio é o seguinte, eu falei para você que você seria um povo numeroso, uma descendência, que você seria muito abençoado, mas não era para ser desse jeito, não. Você vai ter que mandar embora Ismael. Você vai expulsar da sua casa o seu filho e a sua concubina. Rapaz, eu acho que essa é uma das cenas mais dramáticas da Bíblia. Um pai tendo que pôr para fora um filho que ele gerou e que ele amou e que ele cuidou e que ele acreditou. Abraão amava muito Ismael. Ismael era o filho de Abraão. Mas acontecia um conflito. Um conflito entre o Ismael e o Isaac, entre Sara e Agar. E por causa desse conflito, Deus vai lá e ordena para ele: você vai ter que expulsar alguém. Mas calma, Abraão, eu vou abençoar o Ismael. O Ismael vai ser um homem poderoso, não se preocupa não.
Como não se preocupar, né? E aí acontece tudo, você vai ler o texto lá, você vai ver que Deus realmente cumpriu uma promessa maravilhosa na vida de Ismael. Ismael se tornou um homem muito poderoso, né? Na época que ele foi expulso, né? Ele era um jovem ainda, ele já era bem mais maduro que Isaac, e ele se tornou um príncipe antes de Isaac. Ele casou, teve filhos e esposas, e teve descendência, e gerou um povo, né? Um povo abençoado. Você olha os árabes, né? Os árabes são da descendência de Ismael, esse povo abençoado por Deus, com uma cultura própria, com uma história importante para a humanidade. Tudo aconteceu porque chegou um momento que teve que mandar alguém embora. Abraão teve que ter coragem de despedir Ismael, a fim de que Ismael se tornasse o que se tornou para o mundo, né? Então, esse é o primeiro exemplo. Às vezes tem um problema e aí você tem que resolver o problema jogando ele para fora. Às vezes, por exemplo, é uma namorada que você tem que terminar com a namorada. Tem que terminar, acabou. Você vai para lá e eu vou ficar aqui. Às vezes é um colega de trabalho brigando o tempo todo. Não, você fica na sua, eu fico na minha. Às vezes é um funcionário, expulsa o funcionário, manda o funcionário embora. O problema tem que ser resolvido. E para resolver esses problemas, nós precisamos ter coragem. O segundo exemplo acontece no Novo Testamento. O apóstolo Paulo está lá no seu ministério, pregando o evangelho, escrevendo suas cartas. E aí, de repente, chega alguém e diz para o apóstolo Paulo, o negócio é o seguinte, cara, o que foi? Lá na igreja de Éfeso tem um problemão. Tem uma treta lá, Paulo. Qual é? Diga. Tem um rapaz lá que está transando com a própria mãe. Não é bem assim, Paulo. Dizem que ele está coabitando com a mulher do próprio pai. A gente não sabe se é a mãe, se é a madrasta, mas é um problemão. E aí o que o Paulo fala? Olha, esse rapaz, essa pessoa que está tendo relações sexuais com a mulher do pai, expulsa ele da igreja. Tira ele da congregação, porque esse tipo de pecado que essa pessoa está cometendo é algo muito sério. Então, existem coisas que são escandalosas. E quando essas coisas escandalosas acontecerem, a gente tem que ter esse tino e essa coragem para respirar e jogar o que tem que ser jogado embora. Lançar fora o que tem que ser lançado fora. Tirar da vida aquilo que não está no lugar certo. E para fazer isso, você precisa ter coragem. E o terceiro exemplo aconteceu comigo, né? Quando eu me converti na igreja, eu tinha 20 anos de idade. Eu era um menino. E as pessoas da minha igreja me amavam e eu amava todas as pessoas da minha igreja. Era tudo maravilhoso. Eu aceitei Jesus ali, eu era um novo convertido. Todo mundo gostava de mim, eu gostava de todo mundo. Eu fiquei 10 anos naquela igreja, pastoreei a igreja durante muitos anos, saí e fui para uma outra igreja. Quando eu cheguei na outra igreja, eu não era mais o Israel novo, adolescente, que não sabe nada da vida, das coisas. Eu já era um marido, pai, pastor e teólogo. E é impressionante, a igreja gosta dos novos convertidos, mas a igreja não gosta dos teólogos. A igreja não gosta da gente. Não sei por quê. Aí eu cheguei no ministério e eu fui muito bem recebido, irmãos. Muito bem recebido, as pessoas me trataram super bem. Mas tinha um brodinho lá. Que tudo que eu falava, ele retrucava. Se eu falasse A, ele falava, não, é B. Se eu falasse de uma forma, não, é da outra. Eu não entendia por que ele não gostava de mim. Nunca entendi isso. E abrindo parênteses aqui, mais um ensino para a sua vida, né? E o dia que eu aprendi isso, isso mudou a minha vida. Presta atenção no que eu vou falar agora. É muito importante. Chega junto aqui que eu vou te falar uma coisa muito importante. Ó, o ser humano, ele não sabe de nada. Ele não sabe nada de si. Ele não sabe nada da ciência. Ele não sabe nada de Deus, ele não sabe nada de nada. Então, ele vai viver a sua vida apoiado nos pressupostos que tem sobre as coisas. O ser humano, escreve isso lá na parede do seu quarto, na internet, em algum lugar. O ser humano é um ser
pressuposicional. Tudo que ele faz, tudo que ele pensa, é baseado nos pressupostos que ele tem acerca de algo. A pessoa olha para o outro e fala assim, ó, eu não gosto desse cara porque ele é assim. Mas espera aí, você nunca conversou com a pessoa para saber se a pessoa é assim, assado, desse jeito? Não, mas eu vou lidar com a pessoa dessa forma porque eu pressuponho que ele seja assim. Aí ele olhou daquele jeito, ele disse dessa forma. Nós somos pressuposicionais e todas as nossas relações são pressuposicionais, todas. Santo Agostinho, né, escreve: o Senhor é mais íntimo que o íntimo do meu ser, porque eu não me conheço, eu me desconheço. O salmista fala assim: sonda-me, Senhor, porque o Senhor me conhece. Porque a gente tem essa incognoscibilidade, a gente não compreende nada sobre nós e nada sobre o outro. Nada sobre o eu e nada sobre o outro. E para a gente pisar na realidade, para a gente viver a vida, a gente pressupõe. Porque pressupor é conforto. E é a única forma de viver. Entendeu? A gente só consegue viver porque a gente pressupõe. A gente não sabe de nada. A gente não sabe que 1 mais 1 é 2. A gente sabe que 1 mais 1 é 2 porque Deus nos mostrou. Se fosse colocado para nós a realidade científica, tudo, a gente não saberia de nada. Tudo que a gente tem de bom é Deus que nos dá. E as coisas que a gente acha que tem, e às vezes a gente não tem, é os pressupostos que a gente colocou na nossa vida. Tá bom? Já deve ter lidado com a seguinte situação. Eu faço tudo por essa pessoa e essa pessoa não gosta de mim. Não entendo. Eu nunca fiz nada de errado com essa pessoa e essa pessoa não gosta de mim, porque ela pressupõe algo ruim de você e não gosta de você. É muito ruim. Você já deve ter passado por essa experiência. E a pior experiência é quando tem alguém que faz tudo por você e você não gosta dessa pessoa. Já passou por isso? Nossa, o fulano de tal, o Beltrano, essa pessoa do meu círculo social faz tudo por mim e eu não gosto dela. Porque a gente pressupõe coisas. O que fazer, Israel? A gente tem que pegar todos os nossos pressupostos, colocar na cruz de Cristo e pedir misericórdia. Senhor, me ajude a gostar das pessoas. Senhor, me ajude a me relacionar bem com essa pessoa. Senhor, eu estou brigando demais com o meu colega de trabalho, me ajude a lidar bem com ele. Senhor, eu tenho discutido muito com esse indivíduo, com essa pessoa. Me ajude a lidar bem com essa pessoa. Deus, fulano gosta tanto de mim, eu não gosto dessa pessoa. Por favor, coloca no meu coração amor por essa pessoa. Todos os nossos pressupostos precisam ser colocados à cruz de Cristo, a fim de que Cristo santifique os nossos relacionamentos. Ok? Agora voltando lá pro Brodinho. Aquele Brodinho não gostava de mim porque ele pressupunha coisas. Ok? E eu posso te contar uma coisa, um segredo que você não vai contar para ninguém, nem para as outras pessoas que não ouviu essa mensagem. Você não vai contar nem para Deus. É um segredo entre eu e você. Eu também não gostava dele. E aí, teve um dia que era um discipulado e teve um churrasco. E eu não participei do discipulado na semana e fui no churrasco. Chegou eu, minha esposa e meu filho. Batemos a campainha desta casa. Era um churrasco lá dos irmãos da igreja. E é bom, né, irmão? Um churrasco com as pessoas da igreja é algo maravilhoso. Aí na hora que eu cheguei na porta daquela casa, era a casa desse Brodinho que não gostava de mim. Aí ele olhou para mim e falou assim: no discipulado você não vem não, né? Pro churrasco você vem. Ô irmão, quando aquele cara me disse isso, eu senti uma tristeza tão grande. Ele me tratar dessa forma, sabe? Eu achei que ele foi muito duro comigo, que ele foi muito ríspido, que ele foi muito otário, sabe? Ele foi muito otário. Eu abaixei a cabeça, olhei para minha esposa, para meu filho, a gente entrou e ficou lá, e teve o discipulado, e aconteceu o que tinha que acontecer. Foi muito triste aquele dia, aquela noite.
Uma palavra que esse cara me disse. Ele falou assim, ó, no discipulado você não vem não. E eu não fui no discipulado porque eu estava trabalhando. No discipulado você não vem não, mas no churrasco você vem. Tipo assim, você só serve para comer. Isso doeu demais, sabe? Foi uma palavra que eu recebi daquela pessoa que trouxe muita angústia no meu coração. Aí passou o tempo, eu conversei com uns irmãos da igreja e eles me disseram assim, Israel, esse cara é assim. Não é só com você, ele trata mal todo mundo da igreja. Ele pisa nas pessoas da igreja. Aí eu lembro que estava num momento lá com os irmãos, aí a mãe da menina virou e falou assim, é verdade, você lembra aquele dia que ele disse isso com você e tal? Era um cara problemático, era uma pessoa problemática. Vamos lá, passou o tempo, né? Eu saí da igreja, depois fui para outros lugares, e eu não denunciei o Brodinho. Eu não fui atrás do pastor. Eu tinha que ter chegado lá no pastor e falar, ô pastor, é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso entre eu e aquele irmão. Eu queria que o senhor fizesse alguma coisa. Aí o pastor, se fosse um homem de Deus, ia lá comigo e falava, que história é essa que você tratou o fulano assim? Ia resolver a situação. Ou ele ia pedir perdão para mim, a gente ia consertar, talvez ia melhorar a relação. Ou então o pastor poderia simplesmente virar e falar assim, olha, se você fizer isso mais uma vez, olha, já aconteceu isso outras vezes, eu queria remover você da igreja, eu gostaria de expulsar você da igreja. Agora é sério que eu vou falar. Aquele cara, ele tinha dinheiro e ele pisava nas pessoas mais pobres da igreja. Não aconteceu só comigo, não. Aconteceu com várias pessoas. O diabo, ele vai colocar pessoas dentro da sua igreja para encher a igreja de dinheiro, mas ele vai matar as pessoas uma por uma. Pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas melindrosas, pessoas que têm o DNA de Satã. O DNA do diabo. Presta atenção nisso. Aquela passagem do joio e do trigo é muito interessante. Quem plantou o trigo foi o semeador. Quem plantou o joio foi um inimigo. Tem pessoas que têm o DNA do mal, o DNA das trevas. Tem pessoas que entram na nossa vida só para magoar, só para angustiar, só para entristecer. E tem pessoas assim dentro da igreja, nas lideranças das igrejas. Falta em nós coragem de dizer para os nossos pastores, olha pastor, fulano é opressor. Fulano maltrata os irmãos da igreja. Olha pastor, aqui no culto de jovens, o líder do jovem faz isso com a gente. A gente tem que ter coragem para denunciar. E às vezes denunciar o próprio pastor da igreja. Talvez o pastor da sua igreja é o opressor. Aí você vai no pastor do seu pastor e fala assim, olha, pastor do meu pastor está fazendo isso. Corrige. E aí se tiver que corrigir alguma coisa, as coisas serão corrigidas. Se tiver que curar alguma coisa, as coisas serão curadas. Se tiver que expulsar alguém, a pessoa será expulsa. E tem que expulsar. Eu pergunto para você, quantas pessoas você conhece no meio cristão que foram expulsas de uma igreja? Quantas? E quantas pessoas você acha, com o seu conhecimento, que já não deveria estar no nosso meio? Quantas pessoas você conhece? Nossa, a pessoa procede. Eu não estou falando de uma pessoa que pecou, não, gente. Todo mundo peca e erra. Aquele cara que disse para mim, se só vem no churrasco, é um pecado, é um erro. Agora, se essas coisas forem constantes, essas pessoas vão matando a igreja, vão tirando os novos convertidos da igreja, vão tirando os novos potenciais da igreja, se ninguém os frear, se ninguém os parar. E aqui, a gente tem que ter a coragem de fazer isso, né? Você vai ver aqui, ó, em verdade eu vos digo, que tudo que ligados na terra será ligado no céu. Tudo que desligados na terra será desligado do céu. Tem pessoas que a gente tem que desligar na igreja e pronto, final. E ponto final. Aí vai chegar um momento que essa pessoa, ou ela pode se arrepender e ir para um outro ministério, ou então simplesmente revelar que ela é uma pessoa que tem a marca de Belial, a marca do mal, a marca das trevas, mas que fique marcado como Caim ficou marcado.
porque foi expulso. Deus expulsou Caim. Deus falou assim, vaza, vai ser um vagabundo em Nod, na terra de Nod. Ou seja, porque precisava expulsar. E a gente tem que ter essa coragem. E onde que a gente encontra essa coragem? Essa coragem a gente encontra em Deus. Essa coragem a gente encontra na oração. Essa coragem a gente encontra na literatura. Eu lembro que uma vez eu escrevi um artigo na universidade chamado Teoria da Coragem no texto de Tolkien. E o texto de Tolkien, eu queria até ler um pedaço aqui. São muitas as referências em Tolkien que ele fala sobre os personagens ter coragem para fazer coisas, né? Nas cartas do Tolkien, ele fala que ele buscava colocar nos personagens dos romances e das novelas que ele escrevia virtudes que ele buscava. A coragem, por exemplo, é uma delas. E aqui acontece uma catástrofe no livro, no Senhor dos Anéis. A comitiva de Frodo está indo para a montanha para destruir o anel. E Gandalf perece em Moria, na ponte de Khazad-dûr. Ele cai lá junto com o Balrog, né? E aí eles ficam todos desolados. Legolas, Aragorn, Boromir, e todos eles ficam desolados por ter perdido o líder, o Gandalf. E aí o Aragorn diz algo muito interessante aqui na página 353 do Senhor dos Anéis, na minha versão aqui. Acho que não podemos ficar aqui por muito tempo, disse Aragorn. Olhou na direção das montanhas e ergueu a sua espada. Adeus, Gandalf, gritou ele. Eu não disse a você, se passar pelas portas de Moria, tome cuidado. Infelizmente, o que eu disse tinha fundamento. Que esperança temos agora sem você? Voltou-se para a comitiva. Vamos ter de nos arranjar sem esperança, disse ele. Pelo menos podemos ainda nos vingar. Vamos criar coragem e parar de chorar. Venham, temos à frente uma longa estrada e muito a fazer. Então aqui é só um exemplo, né, na literatura de um personagem que está ali passando por um momento difícil e virou e falou assim, olha, precisamos de coragem para enfrentar essa situação. Precisamos de coragem para enfrentar essa pessoa. Precisamos de coragem para denunciar essas pessoas que, às vezes, por ter dinheiro, por ter autoridade, por ter uma posição social, vive aí oprimindo as outras. Essa mensagem, ela não serve só para a igreja, ela serve para todos os ambientes. Às vezes no trabalho. Tem um funcionário no seu trabalho que está oprimindo o ambiente, denuncia ele para o encarregado. Fala, olha, esse cara está fazendo uma coisa muito errada. Você está num ambiente, tem uma pessoa trapaceando no ambiente, denuncia, olha, que a pessoa está trapaceando. Ele não pode trapacear. A denúncia é importante para que haja a manutenção do bem, a manutenção da justiça e a manutenção do amor de Deus em cada relacionamento. Então que Deus abençoe a sua vida, que você busque essa coragem em Deus, tal como Jesus nos ensinou. Se alguém pecou contra ti, vai lá e conversa, leva 2 ou 3, se não aceitar, leva a igreja, depois liga no céu ou desliga no céu, porque será ligado ou desligado na terra. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.